Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira. Hoje, dia 21 de outubro de 2024, nós daremos prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 3, que é Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença entre nós. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Agradecer a presença de todos, agradecer a nossa mãe Maria querida, né, que é a mãe de Jesus, que é a mãe da humanidade, e que é a nossa mãe também. Que ela possa nos guiar, que ela possa nos orientar, e que nós possamos aumentar o nosso entendimento com esse estudo que nós todos juntos estamos fazendo, essa reflexão juntos, que isso é muito importante, estudar capítulo por capítulo e estarmos refletindo juntos, isso faz muita diferença. Agradecer a Jesus, então, a espiritualidade amiga, a toda a espiritualidade que coordena esses estudos das lives, que assim seja, graças a Deus. Então, como eu já disse, né, já falei sobre o título do capítulo de hoje, a alma depois da morte. Nós vamos iniciar hoje com a questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Essa é a questão, né, que aborda o Livro dos Espíritos. E a resposta: volta a ser espírito, quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Aquilo que nós já vimos lá atrás, né? Nós já vimos a diferença entre alma e espírito. Então, enquanto nós estamos no corpo encarnado, nós somos alma. Aí, quando nós deixamos o corpo físico, nós voltamos a ser espírito novamente, que nós vamos novamente voltar a habitar, né, o plano espiritual. Lá na 150, a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Porque muitas pessoas, né, têm medo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder minha individualidade? Será que eu ainda vou ser a mesma pessoa? Ou será que eu vou me integrar no todo e não vou mais ter essa minha individualidade? Aí ele responde essa questão: sim, não a perde jamais. Nós jamais vamos perder nossa individualidade. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, que objetivo teria Deus, né, de individualizar nós no plano físico e depois, quando nós voltássemos para o plano espiritual, nós perdêssemos essa individualidade? Não teria sentido nesse aprendizado que nós viemos aqui no plano físico para adquirir. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais seu corpo material? Ou seja, eu não tenho mais esse corpo físico, como é que eu vou constatar que eu tenho essa individualidade? De que forma? E ele responde: ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, que é o nosso perispírito, né? Então, quando a gente sai desse involucro físico, que é o chamado corpo físico, que é essa veste que nós usamos para viver, para caminhar, para falar, para andar aqui no planeta Terra. Quando nós perdemos esse chamado corpo, né, corpóreo, nós temos o nosso perispírito, que ele é semelhante a esse. Aí ele diz, né, que a gente vai com a aparência da nossa última encarnação. Só que, dependendo da evolução de cada ser, esse ser pode escolher, né, depois, na sua volta, a aparência, muitas vezes, até de uma outra vida, de uma outra existência. Mas ele está falando que vem com a aparência da existência aqui no plano físico, no terreno, né? Porque cada mundo tem o seu próprio perispírito. Tanto que dizem que Jesus, o planeta onde ele existiu, lá nos primórdios, lá, não existia mais. Então, o perispírito dele foi reconstituído de acordo com a matéria da Terra. Porque, na verdade, né, cada planeta que nós habitamos, nós precisamos desse perispírito que seja feito da própria matéria daquele ambiente ali. Não pode ser, por exemplo, ter um perispírito lá de Marte e vir aqui para a Terra com esse perispírito. Isso não existe, né? Esse perispírito ele é adequado à energia, o tipo de energia do mundo em que
em que eu vou existir. E continuando, a alma nada leva consigo desse mundo? Será que a gente não leva nada? E ele diz, nada senão a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança ela é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais é pura, mais entende a futilidade do que deixa sobre. Ou seja, quanto mais fútil nós somos, quanto mais apegados nós somos ainda às coisas materiais, mais nós vamos, né, sentir esse desmembramento do corpo físico, do planeta Terra, de deixar as nossas supostas, entre aspas, nossas coisas aqui. Porque, na verdade, o espírito, quanto mais esclarecido, ele sabe que esses objetos que nós temos aqui no planeta Terra, eles nada mais são do que energia condensada, mas tudo é feito de energia. Então, quando nós voltamos também para o plano físico, lá também é energia, só que a energia ela é mais fluida, ela é mais leve, ela é mais sutil, ela não está condensada como é aqui no plano físico. Essa é a única diferença. Na questão 151, que pensar da opinião que após a morte a alma reentra no todo universal? Ou seja, o que pensar disso? Que após a morte, essa alma volta a fazer parte do todo e ela se dissolve enquanto ser individualmente. E ele responde: é que o conjunto dos espíritos não formam um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia, e todavia tem sempre a tua individualidade. Então, o Livro dos Espíritos, ele vem comparar a nossa vida, quando a gente volta, que faz parte do todo, com uma assembleia. Por exemplo, eu faço parte de uma assembleia, estou lá numa assembleia, eu faço parte da assembleia, mas eu faço parte daquele todo que é a assembleia, mas nem por isso eu perdi minha individualidade. Eu continuo com a minha individualidade, continuo fazendo parte do todo que é a assembleia. É assim que acontece quando a gente volta para o mundo espiritual. Nós fazemos parte, nós somos novamente reintegrados a esse todo, mas eu continuo com a minha individualidade, fazendo parte de tudo isso. E continuando lá na 152, que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? O que prova que nós teremos essa individualidade após a morte? Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, vereis, se não fosseis surdos, ouviríeis, pois, frequentemente, uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Então, aqui ele não está falando só nas comunicações dos espíritos, né, que vêm nos dizer, mas essa é uma das questões também. Se os espíritos, eles voltam, eles vêm nos contar, eles vêm nos falar através da sua individualidade, significa que é uma prova que nós não perdemos a individualidade. Mas ele vai mais longe ainda. Não é só essa prova que nós temos, mas nós sentimos que existe algo em nós que não faz parte desse corpo físico, mas que também continua sendo individual. Isso a gente já percebe através do sentir, quando a gente interioriza um pouco mais dentro de nós, nós percebemos essa individualidade que existe em nós, diferente da nossa personalidade. Personalidade é uma coisa, personalidade, na verdade, é a representação que eu estou fazendo aqui, né? Seria o papel que eu estou desempenhando aqui. Mas essa não é a minha essência, mas a minha essência individual, eu tenho como eu sentir que ela existe, que ela não tem como se extinguir. E, além disso, tem a prova dos espíritos que constantemente vêm falar conosco. Se eles vêm falar conosco, é porque eles não perderam a individualidade deles. Então, continuando. Aqueles que pensam que na morte a alma reentra no todo universal, estão errados, se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ele aí perde a sua individualidade. Eles estão, na verdade,
se entende pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Ou seja, esse todo é formado desses pequenos seres que formam esse todo. Assim como no oceano, as gotas, as gotículas formam aquele todo. Assim como a onda também, ela faz parte do mar, ela é algo, ela não é o mar, mas ela faz parte do mar. Assim também a nossa individualidade faz parte do universo. E continuando, se as almas estivessem confundidas na massa, ou seja, nesse todo, não teria senão as qualidades do conjunto e nada as distinguiria umas das outras. Elas não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações eles acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações e a consequência mesma das individualidades. Se não houvesse após a morte, se não isto que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme, ou seja, seria uma coisa só. E desta maneira, todas as comunicações que recebesse do mundo invisível, elas seriam idênticas, ou seja, seria a mesma coisa, porque seria o mesmo, a mesma energia, ou o mesmo ser, sei lá como que a gente chamaria, que estavam falando, não seria cada pessoa se comunicando diferente uma da outra. Cada pessoa se comunica diferente, nem todas as mensagens são iguais, nem todas as formas de dizer são iguais. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que são seres distintos. Ou seja, se aqui cada um está num patamar de conhecimento, de crescimento, cada um está num momento, significa que existe essa individualidade. Senão todos estariam no mesmo ponto. Todos teriam o mesmo conhecimento, todos teriam a mesma forma de pensar, todos teriam a mesma forma de agir. Então, tudo isso ele está relatando para que a gente assimile essa diferença. A individualidade, ela se mostra mais evidente ainda quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre, e que se pode constatar. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se manifesta a visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certo modo, material, ou seja, antes, a própria religião, nos primórdios, dizia que a gente precisava acreditar sem ver, sem saber, sem prova nenhuma, porque a fé tinha que ser assim, simplesmente ter fé e não querer saber se aquilo era verdade ou não. Só que o Espiritismo ele veio trazer a prova, né, mostrar para a gente essa questão. Então, ele fala que, além das comunicações, existe também a visão das pessoas, que está vendo aquele ser e está vendo outro ser diferente também. Então, se está vendo mais de um ser que um é diferente do outro, significa que a individualidade ela continua, que isso também é uma prova, né, para a gente saber que a gente não perde a individualidade quando a gente vai para o lado mais sutil da vida, né? Lá na 153, ele diz assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? O que seria essa tal de vida eterna? E ele responde: é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma reentra na vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas de suportar? Será que seria mais justo chamar de vida eterna daqueles seres que já chegou no ponto crucial, que já se iluminaram? E ele diz: é antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavra. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ou seja, está falando aqui, não é o mais importante, não são as palavras, a forma que se diz, mas é o entendimento. Se você entende o que é vida eterna, está tudo certo.
Não importa se alguém disse de uma forma, o outro disse de outra. O importante é o entendimento de cada um, é saber que a vida eterna é aquela que não se extingue, é aquela que não vai acabar nunca. Se você entendeu isso, entendeu perfeitamente. A questão das palavras, da forma que são ditas, é apenas um detalhe. E continuando. Agora, separação da alma e do corpo, que é a questão 154. A separação da alma e do corpo, ela é dolorosa? Está perguntando, será que é doloroso separar a alma do corpo? Ou será que não? E ele diz, não, o corpo sofre frequentemente, mas durante a vida, e no momento mais na vida do que no momento da morte, ou seja, o corpo físico sofre muito mais durante a nossa caminhada do que na hora dessa transição para a volta do plano espiritual. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. Então, nem sempre, porque às vezes a pessoa está apegada, né, à matéria e não quer deixar a matéria, mas na maioria das vezes está dizendo que é um prazer para o espírito, porque muitas vezes o corpo está adoecido, né? O corpo está tão envelhecido que ele já não está dando conta nem de carregar a gente mais, né? A nossa alma. Então, nesse quesito, é um alívio, é uma bênção, por quê? Porque quando, na verdade, esse corpo se torna uma prisão, aliás, ele já é uma prisão, mas quando os nossos órgãos vão falindo, é uma prisão muito mais dolorosa, e quando a gente consegue, né, escapulir dessa prisão, é um alívio muito grande. Na morte natural, a que chega pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Ou seja, é como aquela lanterna, né, que a pilha acabou e ela simplesmente não conseguiu mais, né, a não ser que coloque outra pilha, mas no nosso caso, essa outra pilha, né, não vai ser nem nesse corpo físico, né, vai ser quando a gente tiver a bênção de receber um novo corpo físico na nova existência, né? Aí nós vamos receber novamente essa lanterna. Então, lá na 151, aliás, desculpa, 155, como se opera a separação da alma do corpo? Como que é feita essa separação da alma do corpo? Então, aqui nós vamos ver agora a explicação de como é feito a separação do corpo da alma. Sendo rompidos os laços que o retinham, ela se liberta. Ou seja, nós sabemos que esses laços que ele está falando são os cordões, né, energéticos, né, que vão sendo desligados desse corpo material, desse corpo físico, e a partir do momento que esses cordões energéticos, eles são desligados, né, através dos nossos, eles são presos, né, através dos nossos chakras, e eles são desligados, a partir desse momento nós estamos libertos desse corpo físico. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca, ou seja, vai lá de repente assim e separa essa alma do corpo físico, ou será que esse processo é feito um processo todo? Então vamos saber lá. Ó. Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Será que existe uma linha traçada ali entre a vida e a morte que vai lá e corta essa linha, assim como as pessoas cortam a fita quando vai inaugurar um monumento? Será que é assim que acontece? Então ele diz, não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços e eles desatam e não se quebram. Então, é aquela coisa na espiritualidade, quando chega o momento de nós partirmos, eles vêm, né, e vão desligando aos poucos. É claro que esse desligar, ele é mais rápido quando a gente também está ajudando nesse processo, né? Porque às vezes a pessoa ela está segurando porque ela quer ficar ali de todo jeito naquele corpo físico. Tanto que a gente vê que muitos espíritos, eles continuam ali grudados, mesmo sendo desligados esses cordões, eles continuam grudados ali no corpo, né?
e não querem soltar de forma alguma o corpo físico. Até dão conta, né, de um velório lá, que tinha um dos espíritos que segurava no corpo físico e dizia, daqui ninguém me tira. E aí existia o outro também, né, que se desligou, né, auxiliou lá e se desligou e foi embora e nem olhou para trás, né, que o corpo físico, ele sabia que era apenas uma veste ali, que já não servia mais, e que ele não tinha razão, né, de ficar ali ligado. Então, depende muito do nosso... Não é nem só do nosso conhecimento, né? Porque conhecer uma coisa e não ter aceitação daquilo, não assimilar assim na nossa consciência, são coisas que continuam dolorosas da mesma forma. Por isso que é importante, durante a nossa existência, a gente se exercitando, a gente olhando para esse corpo e lembrando que ele é só uma veste, que ele é só um meio de locomover aqui, mas que vai chegar um momento que a gente vai olhar para esse corpo e que a gente não faz mais parte dele. Então, tudo isso é exercício. Às vezes eu olho para mim, sabe assim, e fico olhando, e tem dia que eu olho e vejo assim, que ali é como a cigarra deixar a casca lá. A gente precisa ir assimilando isso na nossa consciência, porque não adianta nada eu saber isso intelectualmente, eu ter esse conhecimento porque eu li, porque eu estudei. Mas e se eu não assimilar isso em mim, se eu não aceitar esse processo que acontece? Às vezes a gente fala tanto, né, que nossa, que Deus faça lá na vontade dele, mas na maioria das vezes a gente acha que a gente é mais sábio do que Deus, que a gente, se fosse Deus, a gente faria tudo diferente, a gente ficaria aqui para sempre, e nós nem imaginamos, né, o quanto é dolorosa essa vida aqui, que se a gente ficasse aqui para sempre, como seria, né? A gente nunca se libertaria de muitas coisas. Então, tudo é feito da forma correta. Deus sabe muito mais do que nós, que nem se compara com a nossa sabedoria, que perto da sabedoria de Deus não é praticamente, não é nada, né? Então, se Deus fez a vida assim, desde que o mundo é mundo, desde que o universo foi criado, e até hoje até hoje a gente não conseguiu acostumar ainda. Quantas vezes nós fomos, quantas vezes nós voltamos, e continua sendo doloroso para nós essa ida, né? É como se a gente fosse para um lugar distante, mas nós não vamos para um lugar distante, não tem para onde ir. A gente só vai simplesmente ficar numa dimensão diferente por conta da vibração, diferente dessa energia condensada aqui. Só isso. Mas a gente vai estar no mesmo lugar, só que numa energia mais sutil, que por isso que a gente não tem como ficar nessa energia condensada, que é o plano físico. Mas, continuando, durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou seja, o perispírito é semimaterial, por isso que ele é visível. Se ele fosse imaterial, ele seria invisível, ninguém conseguiria enxergar ele. Então, ele é semimaterial. Mas vai chegar um dia, lá, quando nós conseguirmos atingir lá a angelitude, esse perispírito, né, ele já não vai ser mais o nosso involucro. Nossa essência, na verdade, ela é um raio de luz, né? Ele não tem uma forma definida como o perispírito tem, tanto que Jesus já nem tinha perispírito mais, né? Ele teve que ser reconstruído um perispírito para ele poder andar aqui na Terra. Continuando. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa nesta vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não se opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos, é aquilo que eu falei. Segundo o conhecimento de cada um, segundo a aceitação de cada um, de ir embora ou não, né? Isso pode demorar mais se eu não quero deixar o corpo e pode demorar menos se eu estiver preparado para deixar o corpo. Para alguns, ele é muito rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após, mas para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual,
O desligamento é muito menos rápido e dura, algumas vezes dias, semanas e mesmo meses, o que não implica no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria, ou seja, se eu valorizei muito a matéria durante a minha vida, se a matéria foi a coisa mais importante. Aqui ele fala a questão do corpo material, físico, né? Que é o corpo material, e da sensualidade também. Então, se a sensualidade ela era a coisa mais importante na minha vida e a matéria também, eu vou ter dificuldade de deixar esses prazeres sensuais também, não é só deixar o meu corpo físico. Então, tudo isso a gente tem que ir trabalhando ao longo da nossa existência. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela. Então, o sofrimento na hora da partida vai ser dependendo do grau de ligação que eu tenho com a matéria, da importância que essa matéria tem para mim. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo. E quando chega a morte, ela é quase instantânea. Ou seja, durante a vida a gente vai se conscientizando que vai chegar um dia que eu vou ter que ir embora daqui, que eu vou ter que deixar esse corpo físico aqui. Então, se eu vou trabalhar nisso, vai chegar no dia da minha volta, isso vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, porque eu já me preparei. Porque, na verdade, cada dia eu estou caminhando, dando um passo a mais, é um dia a mais próximo do meu retorno. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Ou seja, se eu não me desligo, se eu não quero ir embora, eu vou sofrer muito, por quê? Porque eu vou experimentar estar ligado àquele corpo que está ali decompondo. Eu vou ter contato com aquelas larvas que está decompondo o meu corpo, e eu vou sentir as dores, eu vou sentir uma série de sensação, porque eu estou ligada àquele corpo físico que está sendo decomposto. Então, tudo isso vai diferir se eu tenho, dependendo do grau de entendimento consciencial, não estou falando do grau de entendimento intelectual, que esse todo mundo sabe como funciona, mas a gente assimilar e a gente aceitar que terminou o meu aprendizado nessa existência, eu preciso voltar, né? Não é fácil. Não é fácil, não. Então, este caso é excepcional e particular a certo gênero de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta em alguns suicidas, por exemplo. O suicida, né, porque ele vai antes da hora, então a dor e o sofrimento dele é muito grande, por conta de tudo isso, né? A 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Ou seja, será que essa separação ela pode acontecer mesmo antes do meu cérebro estar desativado, do meu coração estar desativado? Então, vamos ver. Na agonia, algumas vezes, a alma já deixou o corpo, não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita da alma. Ou seja, enquanto o sangue, por exemplo, o coração está bombeando o sangue, aí de repente é desligado, mas o sangue ele ainda está fazendo a sua circulação no corpo. Enquanto ele está circulando o corpo, ele não necessita da alma, porque o coração bombeou o sangue antes. Contar uma experiência assim. Meu sobrinho, ele sofreu um acidente de carro, e ele ainda teve tempo de falar para as pessoas que socorreram ele, para ligar para a mãe dele. Ele estava super bem, pediu para ligar para a mãe dele, deu até o telefone da mãe. E ele já chegou no hospital, já desfalecido, ele já tinha desencarnado. O que aconteceu? Como
a veia do coração, né, que ela vai no nosso, ela faz parte do nosso corpo inteiro, né? Então, aquela ali bem na virilha, ela tinha sido rompida. Só que como o sangue estava circulando ainda, enquanto aquele sangue não se esvaiu todo, ele não desencarnou. Então, são coisas assim que acontecem. Lá na 157, no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai reentrar, ou seja, no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou um êxtase, assim, que ela vai retornar para o universo, para o mundo? Será que as pessoas têm, às vezes, esse sentimento? Então, vamos ver. Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz, então, todos os seus esforços para o romper inteiramente. Já em parte desligado da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e a alegra pela antecipação do estado de espírito, ou seja, quando ela vê que está rompendo ali, dependendo, né, do grau de entendimento da pessoa, ou de evolutivo, ela já fica feliz porque ela já percebe, né, que está sendo desligada e que ela está retornando para a sua verdadeira essência, para o seu verdadeiro lar. A 158. O exemplo da lagarta, que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em uma crisálida sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência? Então, aqui ele está perguntando, né? Se assim como a lagarta entra lá na crisálida e fica lá fechada e parece que ela morreu, parece que ela se acabou, e de repente ela retorna e abre as suas lindas asas e sai voando. Será que é a mesma coisa quando a gente retorna? Então, vamos ver. É uma ideia restrita. A imagem é boa, mas não é necessário tomá-la ao seu pé da letra, como frequência os fazem, né? Ou seja, pode se comparar, mas não é bem assim que a coisa acontece. É porque, por exemplo, geralmente quando sai do corpo, principalmente as pessoas que estão muito doentes, que passaram por dores profundas, geralmente elas ficam no hospital, lá muitas vezes até sedadas, né? Então, por isso que ele quis comparar assim com a crisálida. Às vezes fica ali no hospital, dependendo da dor, da profundidade da dor que ela passou por conta da doença, ela vai ficar anestesiada, né, até ela se fortalecer um pouco mais para ela poder tomar consciência do que está acontecendo. Então, algumas coisas podem ser parecidas. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece o mundo dos espíritos? Ou seja, quando a gente depara assim, meu Deus do céu, eu não estou mais no corpo físico, agora eu estou no plano espiritual. E ele está perguntando, qual é essa sensação? E aí responde, isso depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, te envergonharás de tê-lo feito. E aqui, olha, veja bem, ele não fala se tiver feito mal, sabendo que fez o mal, né? Porque, assim, como muitos, no caso, vamos supor, como Paulo de Tarso, né? Dá exemplo, a gente sempre dá exemplo de Paulo de Tarso. Ele fez o mal, mas ele pensou que ele estivesse fazendo o bem, ele achou que ele estava protegendo, que ele achava realmente que Jesus era um impostor, e que estava ali deturpando as leis de Moisés, né? Então, ele fez o mal sem saber que ele estava fazendo mal. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perseguidor, ou seja, ele fez o seu melhor, né? Ele procurou fazer sempre o bem, ele, né, fez tudo que ele estava ao alcance dele, dependendo do seu grau evolutivo, então ele fica tranquilo, porque ele não teme ninguém acusar ele de nada, porque ele sabe que ele está caminhando, que ele está em aprendizado, que ele fez o que ele deu conta, e ele sabe que ele vai voltar no outro momento para que ele possa evoluir um pouco mais, dar alguns passos além daquele que ele deu nessa existência. Então, depende, como ele disse. A 160, o espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a Terra e que morreram antes deles? Será que a gente encontra as pessoas que morreram antes de nós, assim, de cara a gente já encontra eles, ou será que leva um tempo? Então, vamos lá. Sim, segundo a afeição que eles tinham e a que tinha por ele.
Frequentemente, eles o veem receber em sua reentrada no mundo dos espíritos e ajudam a se libertar das faixas da matéria, como também há muitos que reencontra e que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão errantes, aqueles que estão encarnados e os que vai visitar. Então, está falando o quê? Que realmente a gente encontra que geralmente aquelas pessoas que têm mais afinidade conosco, que gostam de nós e que nós gostamos delas, geralmente elas vêm receber. A gente via muito, né, nas cartas psicografadas de Chico Xavier, geralmente as pessoas relatando que o avô, né? Ah, encontrei meu avô, encontrei minha avó, mesmo que eles já tinham partido quando aquela pessoa havia reencarnado, mesmo assim eles relatam muito do avô, da avó, né, que veio para receber. E a gente observa que as pessoas, às vezes, quando elas estão perto de partir, elas começam a ver os parentes, a ver o pai, a ver a mãe, ver irmãos, e as pessoas pensam que elas estão dementes, mas não é, porque assim como a criança, quando chega aqui, ela ainda tem essa visibilidade do plano espiritual, porque ela está ainda imantando nesse corpo físico, ela não está totalmente imantada aqui no planeta Terra, aterrada aqui, ela ainda tem essa percepção do mundo espiritual. E nós é a mesma coisa, conforme nossa idade vai passando, essa percepção nossa, ela vai aguçando. Talvez até seja para que a pessoa fique mais tranquila. Minha mãe, por exemplo, ela falou que ela viu o pai dela, que ela conversou com o pai dela, e o pai dela disse que era aniversário de uma pessoa que realmente era aniversário naquele dia. Então, eles vêm para mostrar que lá do outro lado tem alguém esperando a gente, tem alguém que nos ama, que nós vamos sair de perto das pessoas que nós amamos aqui, mas nós vamos encontrar pessoas do outro lado também que nós amamos, que nos amam e que faz muito e muito tempo que a gente não vê. Lá, 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida, elas ocorrem simultaneamente? E ele diz, geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto, ou seja, né, não demora muito tempo, né, para mesmo não estando adoecidos os órgãos. Depende daquilo que nós já vimos, né, depende da pessoa. 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes, também, a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Está vendo? Ele está falando da questão da decapitação, quando alguém vai lá, por exemplo, corta a cabeça do outro. Quer dizer, muitas vezes ele pode perder a consciência, né? Por ele estar nessa expectativa de se livrar daquela dor, ele pode perder a consciência mesmo antes de ser decapitado. Ou então ele ainda pode continuar alguns instantes, né, com consciência, mesmo depois de ser decapitado. Aí depende se aquela pessoa se entrega, né? Aí me lembrou, né, de aquelas pessoas, aqueles cristãos que eram queimados, né, na fogueira, né? Eles muitas vezes eles eram queimados assim de uma forma que eles não que eles enfrentavam aquela situação, né, como se fosse uma coisa normal. Então, provavelmente, né, eu estou pensando, isso aí já é comentário meu, né, baseado em nada, só na minha percepção mesmo, que provavelmente aquelas pessoas, quando aquele fogo, né, vinha para queimar, provavelmente elas já perdiam a consciência, até pelo fato que elas estavam testemunhando, né, o cristianismo, testemunhando Jesus. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e como intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la alguns instantes, que são de muito curta duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não implica, por isso, que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, ao contrário. Em todos os casos de morte violenta, quando ela não é levada pela extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo e mais lento. Então, quanto mais a morte é violenta, que ela não é uma morte natural, mais lento também vai se fazer esse desligamento. Aí vem a perturbação espírita.
Lá na 163, a alma derivando o corpo tem imediata consciência de si mesma? Desculpa, a alma deixando o corpo, ela tem consciência imediata de si mesma? E ele diz, consciência imediata não é bem o termo, ela fica algum tempo na perturbação, ou seja, nós ficamos perturbado por uns momentos, né, lá, muitas vezes é aquilo que fala, pode ficar por 1 hora, pode ficar por meia hora, pode ficar por um dia, por uma semana, por um mês, depende da aceitação da pessoa, para que essa perturbação seja, até pelo fato que a gente sai de uma energia e entra em uma energia diferente, né? Aquilo já tem um choque assim, né? A gente já leva um choque de sair de uma energia e entrar em outra diferente, de uma dimensão diferente da outra, né? Então, essa perturbação acontece por isso também, né? Aí a pessoa tem que ficar um pouco lá para poder passar essa perturbação. Mas vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estava dessa matéria, tá? 165. Não, pera lá, acho que... Não, desculpa, não sei se... Vai lá. Não, isso depende da elevação, tá? Eu não li tudo. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. É aquilo que fala a pessoa... Muitos de nós ainda fica pensando que ainda está no corpo físico. A gente percebe quando o espírito chega ali no centro, por exemplo, muitos deles ainda não têm noção de que eles saíram do corpo físico ainda, eles não têm essa consciência ainda. Eles ainda estão pensando que está no corpo físico, eles ainda não tomaram consciência de si mesmo, de onde eles estão, do que aconteceu com eles. Então, isso depende, por isso que a gente tem que preparar ao longo da vida. Lá no livro de Yogananda, ele conta, acho que é no livro dele, o Adão conta, não sei, Adão conta, mas acho que lá no livro dele também ele conta essa história, que tinha um mestre lá, que ele saiu do corpo, e os discípulos foram carregando ele numa ribanceira, num lugar assim, tão difícil, né, que ele foi descendo aquelas montanhas, aquele lugar lá na Índia, que tem umas montanhas muito difíceis de serem atravessadas, e eles foram e cai daqui, cai dali, e vai dali, aquele sofrimento todo, e o mestre pegou e voltou para o corpo e falou assim, não, eu vou descer essa ribanceira aí, porque vocês não estão, está muito difícil para vocês levar meu corpo. Quer dizer, ele já tinha saído do corpo, ele voltou novamente só para poder descer aquela ribanceira lá. Por quê? É isso que ele está falando, o espírito puro ele tem consciência. Os mestres, eles saem do corpo, eles sabem, chegou a hora, eles pegam, saem do corpo numa boa, eles entram em meditação, saem do corpo e vão embora. E largam o corpo naturalmente ali, sem problema nenhum. Por quê? Porque eles têm essa consciência. Então, eles não saem perturbados. Eles não estão perturbados quando eles fazem isso, porque eles estão conscientes. Por quê? Porque eles já meditaram uma vida inteira, eles já exercitaram uma vida inteira, e eles já adquiriram essa consciência por conta dessa vivência que eles tiveram. Então, lá na 165, que é a última questão desse capítulo hoje. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Será que esse conhecimento que a gente tem sobre o espiritismo, será que ele vai ajudar a gente a ter menos tempo de perturbação, ou será que não? Então, vamos ver lá. Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreende antes a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são os que exercem mais influência, ou seja, eu posso conhecer o espiritismo, eu posso saber o que vai acontecer depois que eu sair desse corpo, mas se eu não tiver trabalhado essa minha energia para que ela se torne um pouco mais pura, para que eu tenha mais consciência de tudo isso, eu vou entrar na perturbação igual. Até pelo fato que tem aquele livro, né, que todo espírita devia ler, que é o Vale dos Espíritas. Aquele livro lá é muito bom. Que quantos espíritas chegam lá do outro lado, além de perturbado, ainda chega revoltado, porque eles acham que porque eles eram espíritas, que eles tinham conhecimento intelectual sobre o espiritismo, que eles mereciam um lugar maravilhoso, incrível lá. Quando eles veem que eles vão ficar num lugar normal, lá muitas vezes a gente vai dormir num alojamento, né?
lá, um alojamento junto com uma série de pessoas lá, que nós não vamos ter, muitas vezes, geralmente a gente não tem nossa casinha individual, né? Exceto quando tem alguém que nos ama muito lá do outro lado, e que já trabalhou tanto, e através dos bônus horas, essa pessoa já conseguiu um lar, e essa pessoa está nos esperando para viver com ela, lá nesse lar, que lá no nosso lar, naquele livro, eles contam, né, da dona Laura, que ela conseguiu o lar dela, e ela esperou o marido, esperou os filhos, foi esperando a família toda para ficar com ela. Mas isso gera questão de merecimento. Mas nós, provavelmente, na maioria, ficamos lá no alojamentozinho lá, né? Primeiro no hospital, depois não vão ficar sem casa, porque lá não existe sem teto, né? Pelo que eu saiba. Então, a gente vai ficar num alojamento lá, que é um alojamento comum, onde cada um tem sua caminha lá, e todo mundo está no mesmo alojamento. Então, tudo isso vai depender muito de cada situação nossa. Às vezes a gente se liga tanto nessa questão física, né? Que a gente é a coisa mais importante da nossa vida. E aí, quando isso acaba? Quando isso acaba, a gente entra em perturbação, porque daí eu perdi tudo. O que eu estava criando para mim levar comigo? Só as minhas virtudes, que eu tenho que desenvolver, conforme eu vou desenvolvendo minhas virtudes, conforme eu vou desenvolvendo o amor, tudo isso vai fazer diferença na minha vida, mas só eu conhecer o Espiritismo pode ajudar sim, porque de repente eu vou entender melhor que eu saí do corpo, eu vou lembrar o que acontece depois que eu saio do corpo, mas eu quero ver eu aceitar isso. Então, no Vale dos Espíritos, os espíritos se revoltavam e formou uma cidade lá, e começou, inclusive, né, revoltar contra a espiritualidade do bem. E era tudo espírita, gente, tinha uns que era presidente de centro espírita, né? Então, vale a pena ler aquele livro, Vale dos Espíritos. A lucidez das ideias e a memória do passado lhes retorna à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. É outra coisa que leva a perturbação nossa. Por exemplo, quando chega lá, passa um tempinho, a gente começa a recordar de outras vidas, das coisas que a gente fez. Pode ser que nessa a gente até foi mais ou menos o negócio. A gente até conseguiu remar o barco mais ou menos, mas e a outra? Daí, quando a gente entra nessa consciência do que eu fiz na outra, é aí que vem o conhecimento espírita, para a gente saber que o passado já acabou, né? E que eu estou tentando melhorar, que eu fiz um pouquinho melhor nessa vida, e que eu estou tentando a minha melhora, e que eu não tenho que sentir culpa, porque eu estou em aprendizado, e eu vou ter outra oportunidade para mim ir melhorando cada vez mais. Aí, para mim, não entrar nessa perturbação quando eu me deparar com as coisas que eu vivi numa outra vida, que talvez essa até não perturbe tanto, mas essa também pode perturbar, né? Para mim ver, por exemplo, que a gente sempre pensa a gente sempre fala no obsessor. Estava pensando esses dias. O obsessor, a gente vê o obsessor como um ser desencarnado, mas tem muitos encarnados que estão obsediando as outras pessoas que vivem com elas. Quando eu obrigo alguém a fazer uma coisa para me agradar, que a pessoa não quer e eu obrigo ela a fazer, eu sou um obsessor. Quando eu não olho a outra pessoa, que eu olho só, eu quero só me aproveitar daquilo que aquela pessoa tem para me oferecer, eu sou um obsessor daquela pessoa. E olha, o que encarnado de obsessor, a gente pensa que é só desencarnado. Não é desencarnado só, não. Eu acho que deve estar mais ou menos equilibrado o negócio, porque quantos encarnados não obsediam as próprias pessoas, muitas vezes, que vivem da família, muitas vezes da família mesmo, são obsediadas, sabe? Os encarnados. Não é só desencarnado que obsedia, não. Então, a gente tem que parar e pensar, será que eu não estou obsediando alguém? Será que eu não estou obrigando alguém a fazer todas as minhas vontades sem compartilhar, lembrar que aquela pessoa também tem individualidade, que aquela pessoa também viveu o aprendizado dela aqui, que a gente está trocando experiência, que a gente está trocando aprendizado, mas que eu não posso viver a minha vida e a vida do outro? Será que eu tenho essa consciência? Então, a gente precisa pensar, será que eu não sou um obsessor também de algumas pessoas? Então, continuando lá para terminar, que já vai dar 8h30, né? A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável, pode ser de algumas horas, aquilo que eu já falei, né, de um mês. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, segundo o gênero da morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente,
apoplexia, ferimentos e outras coisas, o espírito é surpreendido e espanta-se, e ele acredita não estar morto, é aquilo que eu já comentei também, né? Então, ele fica ali achando que ele não está morto e ele entra em perturbação muito mais fácil. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido, imprevisto pela morte, o espírito ele fica atordoado. É uma mudança muito brusca. É a mesma coisa de você estar andando num lugar, de repente você pisar em falso e pisar lá embaixo, né? Não pisar naquela coisa ali que tá te dando suporte. Para ele, a morte ainda é um sinônimo de destruição, aniquilamento, compensa, e até pelo fato que muitos falam, puxa vida, tão novo, fulano tinha tanto sonho para realizar, fulano tinha que fazer uma faculdade ainda, fulano tinha não sei o quê, tinha tanto potencial, como se essa vida, né, fosse única, como se a gente fosse desenvolver os nossos talentos só aqui, só no corpo físico, né? Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente também. Quer dizer, tem aqueles espíritos que reagem da mesma forma daqueles que abruptamente são tirados do corpo por conta de um acidente, por conta dessa não aceitação. Tem pessoas que passam séculos lá do lado espiritual, achando que ainda está vivendo. Quantos falam ainda está comandando os escravos, pensando que ainda é na época lá da questão da escravidão? Tem pessoas que ainda acham que está tomando conta de um reino, que era rei, né, que tinha aquele poder todo, que não desgrudava do poder nada, ainda está lá no plano astral pensando que ainda aquela vida está continuando, aquela vida que ele tinha ainda da existência. Nos casos de morte coletiva, tem se observado que todos os que parecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado e se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, aqui ele está falando da questão dessa morte coletiva, que nem sempre as pessoas vão para o mesmo lugar, né? Nem sempre elas se encontram depois de sair do corpo. Por quê? Porque eu vou para onde o meu interesse me puxa. Aonde eu penso, naquele momento, quando eu penso em uma pessoa, penso no lugar, automaticamente eu vou para aquele lugar. Então, cada pessoa vai pensar numa determinada pessoa, num determinado lugar, e as pessoas não vão para o mesmo lugar. Muitas vezes elas são levadas até para a mesma colônia, né? Depois, mais tarde, pode até ser que muitas delas encontrem por conta disso. Porque não é por acaso que houve aquela desencarnação coletiva, é porque eles tinham um karma parecido, ou muitas vezes até foi um grupo, né? Que fez algo numa outra existência, e agora eles precisavam desse resgate juntos, e muitas vezes vão para uma mesma colônia, né? Mas também não quer dizer que todos vão para a mesma colônia, mas pode ser que depois a maioria desses se reencontre lá, mas cada um vai para um canto. E é isso, gente. Hoje o estudo termina aqui, e quem quiser fazer comentário, quiser perguntar alguma coisa, se eu souber, eu respondo, se eu não souber, a gente vai estudar mais um pouco e perguntar para quem sabe, tá? Então, fique à vontade.